Boa noite. Sejam bem-vindos, viu, à Casa de Miramês. Muita paz e alegria no coração de cada um. Que Jesus ilumine e abençoe a cada um de vocês aqui presente. E vamos então hoje com o tema, já está ali no quadro, né? Quem sou eu? Nós vamos descobrir então quem somos nós, viu, pessoal? Sobre a luz da doutrina espírita. Se preparem, viu? Se preparem. Não vai ser fácil não. Mas é importante, né? Essa caminhada a gente busca esse conhecimento. E a Cristina vai trazer para a gente esse estudo, né? Para dar uma clareada para nós, para que a gente possa entender um pouquinho desse descobrimento interno de cada um, né? E nós vamos então fazer a nossa prece inicial. Gostaria de pedir, quem estiver com o celular, colocar no modo silencioso, ou então desligar, por gentileza. Então vamos então acelerar nossos corações, rogar a Jesus, nosso Mestre amado, que se faça presente no meio de nós. Como Ele mesmo disse, onde houver um ou mais em meu nome, ali estarei presente. Jesus, querido amigo, companheiro, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje na Casa de Miramês, para esse estudo, para essa reflexão, essa busca do conhecimento, do entendimento da nossa passagem por aqui. Que se faça presente também todos os irmãos de luz, aqueles companheiros da Casa de Miramês, que nos recebem, já nos amparando e nos auxiliando dentro das nossas dificuldades. Jesus, Mestre amado, visite a cada lar daqui dos irmãos presentes, leve a sua luz, a sua paz, o seu amor, que assim seja. Cristina. Oi, gente, boa noite. Assim, sair daqui sabendo quem sou eu, Toninho me deu uma tarefa muito difícil ali, né? Convenhamos, né, Toninho? Mas, meu nome é Cristina Espíndola, né? Para quem não me conhece. Sentou todo mundo lá atrás, né? Vocês estão me ouvindo bem daí, não tá? Então, gente, quem arrisca? O que vocês acham? Quem eu sou? Quem arrisca um palpite aí? Ninguém? E aí? Como é que eu sei quem eu sou? Levantou a mão? Não? Ninguém? Ninguém? Então, para nós começarmos com as reflexões acerca desse tema, nós vamos começar ouvindo uma história. Essa história, ela está lá no livro Primícias do Reino, no capítulo 5. Muita gente já deve conhecer, né? O Mancebo Rico. Essa história, ela está também nos evangelhos, tá? De Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Para quem quiser chegar em casa e ler. Principalmente se o meu reconto não for muito bom, viu, gente? Chega lá de noite e dá uma lida, né? Então, na época de Jesus, né, chega até Jesus um jovem rico, muito rico daquela época, e ele pergunta então para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus então responde para ele: um só é bom, guarde os mandamentos. O jovem então responde a Jesus: eu tenho observado essas coisas minha vida inteira. O que me falta fazer? Jesus então responde: vende todos os seus bens e distribui aos pobres. Esse jovem, eu até recomendo a leitura da Primícias do Reino, porque conta a história de uma forma mais romântica, e fala do sentimento desse jovem ali ao se deparar com o olhar de Jesus, né? Ao se deparar ali, né, de frente a frente com o mestre. Ele então tenta, deixe-me primeiro competir na Cesareia. Os jogos se aproximam, porque naquela época era como se fosse um esporte deles, né? Eles competiam com tipo carroças e cavalos, e eles apostavam corridas. E esse jovem, ele tinha inclusive pago alguns escravos, ele tinha sido treinado, né, para participar desses jogos. Jesus então fala com ele: o reino de Deus inicia agora. Ele: mestre, me espera. Jesus retruca ele, né? O reino de Deus se inicia hoje. Ele então, ele
ele então responde a Jesus, né? Não posso te seguir agora. Me perdoa se me amas. E esse jovem, ele tinha tudo que ele precisava, mas ele carregava dentro dele uma tristeza, um vazio que ele não sabia o que era. Passado-se então uma semana, chegou o dia dos jogos, esse jovem então desencarna de uma forma violenta, tem um acidente lá, né, com os cavalos, ele desencarna então. O livro conta que no momento do desencarne dele, ele vem à mente dele a voz de Jesus: larga tudo e me segue. Ok. Passado-se algum tempo, esse jovem no século 17, e agora eu quero ver se vocês adivinham quem é, hein? Ele reencarna na Espanha, novamente rico. Filho de nobres, a mãe era francesa e o pai português. Ele era muito amigo do rei Filipe IV, que se tornou o rei da Espanha naquela época. Era um jovem avesso à guerra, de uma moral muito elevada, apoiava muito os direitos do povo. Filipe tinha uma proposta naquela época de mandar, mas ele precisava de alguém da confiança dele, então ele lembrou do amigo, de mandar alguém para visitar outras terras, para sondar ali, né, como é que funcionava e tudo. E aí, em 1649, então, esse jovem desembarca aqui no Maranhão. Né? E assim que ele desembarca aqui, ele simplesmente se apaixona, né, pelas terras de Santa Cruz. Esse jovem, ele conviveu ali, né, nas comunidades, já está adivinhando aí quem é? Ele conviveu ali, né, nas comunidades indígenas, teve um papel muito importante naquela época. E uma determinada noite, ele para lá, né, no íntimo dele, e ele retruca. Antes disso, tem uma parte importante. Nesse período que ele está aqui no Brasil, ele manda cartas para Filipe, relatando, né, como é que é as terras aqui. Mas ele só retrata as coisas boas. Ele só manda realmente o que é interessante para o Filipe saber. E uma determinada noite, ele no seu íntimo, ele sente assim, uma saudadezinha e ele pensa, vou retornar à Espanha. E neste momento, em conexão com ele mesmo, ele ouve uma voz do íntimo dele. Vende tudo que tens e distribui aos pobres. No dia seguinte, então, ele escreve uma carta, manda para a Espanha, ordenando que vendessem todos os bens dele e dividissem aos pobres. E ele nunca mais retornou à Espanha. Em 1680, ele ajudou na lei de proteção aos índios. Era amado pelo afeto e pela caridade que ele tratava a todos. E aí ele desencarnou, então, aqui no Brasil. Quem sabe quem é? Alguém arrisca? Miramês, muito bem. Fernando Miramês de Ovídio, né? Nosso querido irmão Miramês. O que ele fez, gente? Ele ouviu a voz do seu íntimo. É muito lindo, né? É muito lindo. Então, o que acontece? Todas as experiências que nós possuímos são projetos. Hoje nós estamos aqui nesse projeto atual, né, que é a construção de quem nós somos hoje, né? Hoje eu sou como Cristina, cada um de vocês aqui, né, está na família que vocês pertencem, né, com o nome que vocês têm hoje. E os projetos, ele tem tempo, né? Não tem? Nós não temos um tempo aqui? Qualquer um de vocês aqui, se eu perguntar a data de nascimento, vocês vão responder na ponta da língua. Como é que é seu nome, sua data de nascimento? Mas se eu perguntar, e a data do desencarne? Ninguém vai saber, não é verdade? Nós não sabemos, graças a Deus, né? Mas nós sabemos uma coisa importante, que nós temos tempo, não é? Nós temos tempo. Só que o amor é imortal. E o nosso espírito também é imortal. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer é em relação a esse tempo que nós temos aqui. Será que nós estamos direcionando bem esse tempo, a nossa energia? Será que nós estamos nos conectando com o que é realmente essencial para essa descoberta? Porque nós que somos espíritas, uma certeza nós temos. Nós estamos aqui para evoluir, não é? Nós estamos aqui para sermos melhores que nós éramos, não é isso? Então, a primeira reflexão importante de nós pensarmos é o que nós estamos fazendo deste tempo. Será que eu estou valorizando as pessoas próximas que eu preciso valorizar? Porque essas pessoas também têm tempo. Será que eu estou auxiliando de acordo com o compromisso que eu fui direcionada? Então, precisamos estarmos atentos a isso.
No Livro dos Espíritos, na questão 76, pergunta qual que é a definição de espírito. Então, a primeira certeza de quem eu sou é o que, gente? Que nós somos espíritos, né? Que nós somos espíritos. Então, o Livro dos Espíritos fala que nós somos o que? Seres inteligentes da criação, né? Isso significa o quê? Que nós somos o quê? Centelhas divinas. Gente, isso acalma tanto o coração da gente, né? Porque nós não podemos nos perder diante disso, né? Por quê? Porque diante das aflições, quando o coração aperta, quando a gente está ali entristecido, né? É importante parar e pensar, poxa, eu tenho um propósito aqui, eu sou centelha divina, né? É uma reflexão importante que nós temos que ter no nosso dia a dia. E no Livro dos Espíritos também, na questão 779, tem a pergunta lá que a força para progredir é do homem em si mesmo ou fruto dos ensinamentos. Então ela traz essa pergunta assim, como é que o homem evolui, né? A gente vê as coisas, observa e aprende, né? Ou o homem por si mesmo que evolui. Então, os espíritos nos trazem que o homem se desenvolve por si mesmo. A trajetória e a evolução é individual, né? Por isso que nós precisamos buscar quem nós somos, né? Porque a minha caminhada é minha, o que eu tenho que fazer aqui sou eu que vou ter que fazer. E o tanto que eu atrasar o meu processo evolutivo ou eu adiantar, isso faz parte da minha caminhada e não do outro. Né? E é interessante nessa questão aqui, que nesse estudo, né, mais aprofundado dessa questão, eles trazem que os espíritos mais adiantados, eles ajudam o que são menos adiantados. Então é um alerta para nós também. Será que talvez nós somos aqui todos, a gente brinca, né, falando que aqui está todo mundo no mesmo barco. Né? Estamos aqui no planeta Terra, de provas e expiações. Mas será que eu estou colaborando com o meu colega? Que às vezes em algumas questões eu estou um pouquinho mais adiantada. Mas se eu não estiver atenta a quem eu sou, como é que eu vou estar atenta ao outro? Né? É um pouquinho complicado. E esse desenvolvimento por nós mesmos, ele envolve uma autoobservação diária, uma conexão nossa conosco mesmo, uma conexão nossa com o alto. Né? E essa conexão conosco mesmo é nós pararmos e sentirmos mesmo essa essência divina. Quem sou eu? Como é que está a minha caminhada? Como é que eu estou investindo o meu tempo? Gente, olha que é interessante que o tempo todo vocês vão observar que aqui não vou falar muito do meu relacionamento com o outro, porque é eu comigo mesmo. Porque o outro é o outro, eu sou eu. Uma das palestras do Harold, ele brinca que ele fala assim que nós atrasamos tanto o nosso processo evolutivo, porque às vezes quando o outro nos magoa, o outro faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica tão conectada com ele que até a nossa figura de fundo do nosso laptop é a imagem da pessoa. Haroldo brinca, né? Você vai no outdoor, você vê a pessoa. Você chega em casa, você vê a pessoa. Você olha um porta-retrato, você vê a pessoa. Então, nós precisamos estar atentos. Onde que está indo essa energia? Será que essa energia está sendo direcionada de uma forma que vai colaborar comigo? Porque nós somos energia, né? E o universo conspira a nosso favor. Então, nós precisamos o tempo todo estarmos atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, né? O que nós desejamos para nós, né? O Jung, que é um dos pais aí da psicologia analítica, ele traz para nós que nós somos quem escolhemos nos tornar, né? Que a trajetória, que as nossas experiências passadas, elas são importantes, mas elas não nos definem, né? E é muito bonito isso, porque esse processo, né, de quem eu sou, nós precisamos saber quem nós queremos nos tornar. Né? É um processo. Né? E o Toninho brincou no início ali que nós vamos saber hoje quem nós somos, não é simples assim não. Né? É um processo que nós precisamos estar atentos, principalmente a quem nós queremos nos tornar. Lembra lá do Livro dos Espíritos? Nós somos centelhas divinas. Né? E nós temos um projeto aqui. Então nós precisamos estarmos atentos a qual caminho que nós queremos traçar nessa vida que nós estamos atualmente. Então nós precisamos estar atentos à potencialidade do nosso ser.
Isso é uma coisa muito interessante, porque a física quântica, ela traz para nós hoje que nós não usamos nem 10% de percentual do nosso poder cerebral. A última pesquisa que eu li, viu, gente, foi antes da pandemia. Einstein, então, era o que tinha um número mais alto. Nós não usamos. Agora, imagine a potencialidade do nosso ser. Né? Então, nós precisamos estar atentos nessa busca de quem nós somos. Né? Para que nós possamos explorar ao máximo essa potencialidade. Né? E, assim, caminharmos um pouco mais a nossa trajetória evolutiva. Porque nós somos seres espirituais, com dimensões materiais, psicológicas e sociais. E essas dimensões incluem vários papéis que nós exercemos, não é verdade? E várias responsabilidades que nós temos, vários desejos, né? E por isso nós precisamos estar atentos, porque nós somos projetos de Deus. Então devemos estar atentos o que nós estamos fazendo com nessas dimensões. Será que eu estou muito preso ao material? Ou eu estou conectada com quem eu sou, o que eu quero ser? Será que eu estou muito preso ao meu mental? Que o meu mental tem que evoluir, eu preciso ler todo dia, eu preciso explorar? Bacana, precisa mesmo. Mas não é só isso, né? E aí nós precisamos estar sempre atentos no que é essencial, o que é importante para mim. Eu quero melhorar determinada coisa, porque eu já me conheço um pouquinho. Nossa, eu preciso trabalhar um pouco mais a minha paciência, exemplo. Né? Eu preciso estar atento, então, se realmente eu estou conseguindo caminhar por este caminho. Né? Se realmente eu estou conseguindo me observar e as oportunidades que eu tenho, porque nós sabemos que todos nós temos. Né? Se eu estou conseguindo ouvir aí as intuições dos nossos mentores, dos nossos amigos, né? Superiores que estão aí ao nosso redor nos auxiliando. Esse processo de nós estarmos dispostos a nos conhecer não é simples não, viu, gente? Porque nós lidamos o quê? Com a nossa potencialidade, igual eu falei, e também com as nossas sombras, como diz Joana de Ângeles, né? E as nossas sombras são nada mais, nada menos que o quê? O que nós temos que não é legal. Né? O que nós temos que a gente não quer deparar, que a gente não quer reconhecer, né, que a gente não quer perceber, mas nós precisamos, porque se eu não percebo aonde eu preciso melhorar, ou que mal que eu estou fazendo para mim e para o outro, porque se eu faço mal para mim, eu vou fazer para o outro. Se eu não tenho paciência comigo, eu não vou ter com o outro. Eu brinco que as pessoas confundem muito, achando que as coisas é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Né? Então nós precisamos estar muito atentos. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, o capítulo se chama Vontade. Vontade é um tema que, se a gente permitir, ele dá uma palestra, né? É um tema muito interessante. E Emmanuel nos fala assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E isso é muito lindo, né? Esse capítulo também é um capítulo que eu recomendo a leitura. E o Emmanuel ele faz uma analogia muito interessante, que ele fala que é como se a nossa casa mental fossem setores, fossem departamentos, né? Aí é como se tivesse ali, né? O departamento da mente, o departamento das emoções, o departamento dos sentimentos, mas a vontade é que gerencia isso tudo. Por quê? Porque a gente faz alguma coisa se nós não tivermos vontade. No fundo do nosso íntimo, a gente faz? A gente não faz. Né? E às vezes a gente fala assim: mas eu queria fazer, eu quero fazer. Até que ponto que esse eu quero fazer, que essa minha disposição para fazer, ela é íntima, ela é interna? Ou eu quero fazer da boca para fora, eu quero fazer porque eu preciso fazer, eu quero fazer porque alguém falou para eu fazer. Né? Então a vontade ela é que nos rege. Mas essa vontade, ela também precisa que nós nos conectemos com ela. E qual que é uma forma bacana, gente, nós nos conectarmos? Quem arrisca? O pensamento, o que mais? Prece.
Muito bem. De nós nos conectarmos conosco mesmo e nos conectarmos com Deus. A gente vive num mundo muito complicado, né? De muitas dores. E muitas vezes as pessoas chegam, às vezes, né? Todos nós aqui convivemos, muito tristes, né? Às vezes desanimados, né? No dia a dia, com as lutas diárias. E às vezes a gente para assim naquela vontade, né? Às vezes a pessoa chega, mas eu não estou vendo sentido, né? Tá difícil e tudo. E às vezes a gente precisa simplesmente fazer uma prece. Quando é conosco, né? Quando é com o outro, dependendo da área do lugar que nós estivermos, nós podemos orientar também, né? Por quê? Porque a prece nos reconecta. Nos reconecta conosco mesmo, nos reconecta com o nosso mentor, nos reconecta com toda a equipe que trabalha conosco, que está aqui a nos amparar, né? Então é muito importante que nós fiquemos atentos, né? Principalmente naqueles dias que nós não estamos nos sentindo bem. E a gente nunca deve perder de vista quem nós somos. Lembra lá do início? Centelha divina. Nós não podemos perder isso de vista. A Joana de Ângeles, ela traz também no livro Autodescobrimento que nós somos seres espirituais. E em vários livros da Joana, né, que é uma série psicológica, ela fala muito essa palavra do despertar, né, a importância do despertar, do nosso espírito despertar. No livro dos Espíritos, lá na questão 919, a pergunta né, o que o homem faz para melhorar e resistir às tentações do mal? E aí a resposta é categórica, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Esse despertar que a Joana nos traz também tem muito a ver com o nosso íntimo. O despertar, assim, o que é o despertar? Acordar, né? Eu vou acordar, né? A gente às vezes, né, já deve ter acontecido com vocês várias vezes, quando a gente entra nessa reflexão de quem nós somos, é muito comum assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes da pandemia, eu não conseguia estudar em grupo, porque eu não concordava com opiniões diferentes da minha, achava que não agregava em mim, e de repente agora eu descobri que estudar em grupo é tão legal, e aí eu estou participando de um grupo grande com pessoas, né, que pensam diferentes, mas um grupo que está agregando. Olha que legal, isso é processo de mudança, né? A pessoa despertou para algo novo. Eu dei exemplo aqui, né, de grupo de estudos, mas isso serve para várias situações na nossa vida. Então, esse despertar é o quê? É porque, às vezes, a gente não dá conta de acessar certos conteúdos, né? A gente quer coisa muito rápida, né? E a gente vive hoje numa loucura, que nós somos cobrados a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? E aí, a gente não dá conta, né? Mas você não conhece fulano que está viralizando aí no TikTok? Não é? Se a gente fala que não conhece, mas que mundo que você está? Não é assim, gente? Eu estou mentindo. Não é? A gente ouve isso, mas que mundo que você está? Então, hoje, nós somos muito cobrados. É muita informação, é muita cobrança. A gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas não temos, não. Não temos. E essa é uma das reflexões aqui que Emmanuel traz bastante para a gente. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós temos que dar conta do essencial. E nós temos que dar conta de quem primeiro? De nós mesmos. Eu vou dar conta do outro? Não, né? Isso mesmo. A gente não consegue, né? Eu não posso responder pelo outro, nem pelo meu pai, pela minha mãe, nem pelos meus filhos, né? E esse despertar é esse processo mesmo, que nós temos que estar atentos. Porque e aí, gente, é muito interessante falar também, porque quando eu falei lá atrás das sombras, a gente fica muito preocupada, nossa, mas eu sou assim, eu faço isso, que espírito ruim que eu sou. E aí nós temos que nos acalmar também, porque nós somos seres em evolução, né? E quando eu aceito essas sombras, quando eu aceito essas dificuldades que eu tenho, eu consigo me acalmar e trabalhar aquilo. Porque adianta eu falar assim, eu não aceito que eu sou assim, não vou modificar aquilo nunca. Não adianta, nós precisamos reconhecer, né, termos a humildade conosco mesmo, contarmos com a providência divina, muita oração e tentar trabalhar, né, naquilo. A psicologia tem um termo muito interessante, né, que o Livro dos Espíritos nos traz também, que é a da consciência ampliada. Essa consciência ampliada, a teoria nos fala assim, de repente eu enxergo assim,
Chega um determinado tempo, eu consigo enxergar aqui. É como se o meu campo de visão, ele aumentasse. Isso é uma consciência ampliada, que nós conseguimos muitas vezes em alguns processos nossos aqui. Então, às vezes a gente observa que em determinadas situações que a gente passa, a gente vê as coisas por um ângulo. Hoje, de repente, eu já vejo mais ampliado. Isso não é legal? Isso é muito legal. Eu estou falando de uma existência, estou falando dessa mesma existência aqui. Então, isso é a nossa consciência ampliada. E essa jornada, dessa descoberta de quem nós somos, ele é um convite da saúde, né? É um convite das áreas emocionais, e é um convite também do espiritismo, né? Joana de Ângeles nos traz isso, Emmanuel, o Livro dos Espíritos, né? Porque nós precisamos o quê? Nos conhecer, né? Nós precisamos saber onde que eu quero chegar. E aí a Joana traz também que esse despertar da consciência abre percepções para a realidade de si mesmo e o entendimento dos objetivos da existência corporal. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou tendo essa consciência, eu vou ampliando as minhas percepções. E ampliando as minhas percepções, eu vou tendo uma consciência mais clara de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui. Gente, muitas vezes o que nos segura aqui é a nossa fé, não é? A gente não vê situações que o nosso coração sangra, né? E a gente respira e a gente fica assim, meu Deus, é Deus, né? É a centelha divina que está em nós, né? E isso é que nos sustenta, né? São as leituras, são os estudos, né? E o Espiritismo, que é esse consolador prometido, né? E tem situações que a gente passa que são realmente difíceis. Mas quando eu lembro assim, poxa, eu sou centelha divina, eu não estou sozinha. Aí a gente respira e acorda o dia seguinte o quê? Com uma coragem para recomeçar. Porque não é assim, é um recomeço diário. Não é assim? É um recomeço diário. Tem dia que não está bom, a gente chora o dia seguinte, a gente faz uma prece, conecta com o nosso mentor, abre uma leitura edificante, né? E aí a gente recomeça. O importante é recomeçar, a gente não pode parar, né? No Livro dos Espíritos também, na questão 621, tem a pergunta lá: onde está escrito a lei de Deus? Quem chuta? Essa é fácil. Quem chuta? Na nossa consciência. Isso mesmo. E o que será que significa isso? Está na nossa consciência? Está gravado. O que mais? O que vocês acham? Está na nossa consciência, está gravado. Está na nossa alma. Não é? Está na nossa alma. E quando eu fui estudando essa questão aqui, é importante a gente refletir o seguinte. Levanta a mão aqui quem tem filhos. Uma boa parte, né? Então, quando os filhos são crianças, por mais que a gente, às vezes são espíritos milenares, né? São crianças muito mais evoluídas do que nós mesmos, mas a gente precisa orientar, não é? Então a gente dá aquela noção, né? Não faz isso pode, isso não pode, né? A gente vai ali, né, orientando, que é o nosso papel de pais. Porque às vezes eles não têm consciência de certas coisas, né? Porque eles são jovens ainda neste mundo, enquanto espíritos não, porque a gente não sabe, né? A certeza que a gente tem é que eles são às vezes muito mais evoluídos que a gente, né? E vem inclusive para nos ensinar e nos auxiliar aí, né? E nós já somos adultos. Por que essa consciência às vezes é tão difícil, né? Porque às vezes nós somos ainda imaturos espiritualmente. A criança é imatura às vezes, né? Então ela precisa de direcionamento. E nós, mesmo adulto, a gente precisa também, né, desse direcionamento divino. Porque falar assim, é simples, né? Está gravado na consciência, está na minha alma. Mas às vezes a minha imaturidade espiritual eu não consigo acessar. Né? Às vezes devido à minha imaturidade espiritual eu não consigo perceber determinadas coisas que são às vezes caminhos que a espiritualidade providenciou. E eu não consigo seguir. Eu não consigo pegar aquele caminho porque eu vou para o outro caminho. Eu vou para o caminho da minha querência. Né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Que a gente acha às vezes que as coisas do jeito que a gente quer, né? Eu vou para o caminho mais fácil. Eu vou estudar o Evangelho.
sabe? Se eu posso estar lá em casa, com as festas, sei lá, fazendo o quê, né? Porque esse processo evolutivo, ele dá trabalho. Ele não é fácil, ele dá trabalho. Lembra que eu falei lá atrás da vontade? A gente precisa ter vontade, a gente precisa querer. E quando nós estamos conectados com essa vontade, fica leve. Né? Porque com Jesus o fardo é leve. Né? Mas nós precisamos nos conectar com essa vontade. Porque quando a gente se conecta e a gente fica sem saber o que fazer, muitas vezes nós temos recursos. Há situações, não há, que a gente passa, que a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente, nessa ansiedade toda que a gente vive, a Joana de Ângeles, ela traz muito, eu não vou adentrar aqui, né, que são temas bem complexos, ela traz muito essa questão do nosso adoecimento psíquico, né, o nosso adoecimento mental. Mas por quê? Lembra que eu falei do dentro e fora? A gente busca muito o que está fora. Então a gente fica muito presa ali aos nossos medos, às nossas ansiedades, né, as nossas invejas, as nossas imperfeições, e nos perdemos de nós mesmos. E às vezes, quando eu não sei assim, o que fazer, que eu fico assim, ai meu Deus, está doendo, o que eu vou fazer? Só que aí a gente não faz nada, né? Aí fica difícil, né? E às vezes a gente precisa serenar, né, o coração, acalmar a nossa mente, usar o recurso da prece, né, usar o recurso de uma leitura edificante. Usar, sim, o recurso dos amigos. Eu posso ligar para a amiga e falar, nossa, eu não estou bem hoje, faz uma prece aí comigo. Né? E às vezes a energia daquele amigo que talvez ele está ali bem conectado, né? A gente vê casos, às vezes eu já vi acontecer, da pessoa ligar para outra, e esse amigo que ligou, estava lá com o evangelho na mão. A gente sabe que não existe coincidência. Olha que legal. Né? Porque nós temos esse amparo o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro nós temos esse amparo. Nós somos muito bem cuidados pela espiritualidade, né? Nós é que precisamos nos conectar mais conosco mesmo e com eles. Então... Só um comentário. Eu queria só saber o que você pensa a respeito disso. Por exemplo, eu vivo uma situação que eu tenho um irmão com dependência química muito grave e eu me sinto assim, muito impotente por não conseguir me aproximar e fazer algo concreto por ele. Isso está me trazendo um adoecimento psíquico muito, muito profundo. E eu resolvi fazer isso, recolher, estar em preces, estar observando a mim mesma e olhando para dentro, falando, eu tenho que aceitar que eu não posso ajudá-lo, eu não consigo acessar essa vontade dele interior de dar um passo a mais. Né? A família toda está muito grande, a esposa, a mãe. E eu percebo que sim, que esse olhar para dentro me trouxe muito equilíbrio, muita paz para aceitar que com as preces e com as leituras também, você chega nesse momento em que você sente que é necessário dar um passo para frente, para trás, para depois dar dois para frente, porque isso é um pouco contraditório também dentro do espiritismo, porque a impressão que eu tenho é de que a gente tem que tentar fazer pelo outro o máximo possível. Mas aí entra em contradição. Eu olho para dentro, mas e o outro? Sim. Então, para mim ainda é uma contradição, né? Você faz pelo outro, mas se você faz por ti, você não está fazendo pelo outro. Então, qual é o ponto de equilíbrio aí? Sim, entendi. Você me fez lembrar uma frase, né, que nós ouvimos numa reunião mediúnica há pouco tempo, é que Deus não violenta consciências. Por que nós fazemos isso? Não é verdade? Deus não violenta a consciência. Quando eu falo de violentar, é porque eu entendo no grupo familiar isso é bem complicado, isso é dolorido, né? E tem algumas teorias sistêmicas que falam que quando um membro adoece, se aquele grupo familiar não vigiar, a família toda adoece junto. Nós estamos falando de adoecimento mental, nós estamos falando de adoecimento psíquico e adoecimento físico, sem contar nos processos obsessivos. Então isso é muito sério, né? Porque nós estamos comprometidos com aqueles espíritos ali que estão no nosso lar, né? Entra assim essa questão da vontade, mas uma coisa que você me fez lembrar é aquela analogia da máscara do avião. Todo mundo que já andou de avião, né? Eu ouvi essa história, eu era doida para andar de avião, porque eu achava isso o máximo, né? Vocês já devem conhecer, né, que eles falam lá no início que qualquer problema que tiver, não lembro a palavra lá, né, máscaras cairão,
Coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Eu ouvi isso a primeira vez, eu era muito nova, eu custei entender. Eu falei, gente, mas a gente tem que salvar o outro, né? Vai correr. Só que, olha a lógica. Você está ali não sei como é que é o nome teórico, né? Mas uma falta de ar, né? Até você pegar e colocar no outro, você fazer esse movimento, você já morreu, e o outro também vai morrer. Quando você coloca em você, você respira e tem força para correr e salvar o outro. Assim são os nossos processos emocionais também. A gente não ajuda ninguém se a gente não estiver bem, isso é ilusão. A gente não ajuda, a gente tenta ajudar. Mas eu preciso primeiro estar bem comigo mesmo. Aí sim nós vamos conseguir auxiliar os outros. Um exemplo disso muito legal, agora tem um livro da Joana de Anjos que se chama Constelação Familiar, tá? Tem um tema que fala exatamente disso aí, das nossas relações familiares, quando nós temos na família, sabe? Pessoas com problemas psíquicos, emocionais, é um livro muito interessante, tá? Que cada capítulo fala desses dilemas familiares que nós vivenciamos aqui na biblioteca, eu acho que tem. Porque a gente às vezes, quando a gente fala assim, eu preciso cuidar de mim, parece que nós somos egoístas, né? Mas eu vou cuidar de mim. Só, gente, que isso é junto. Eu vou cuidar de mim e vou cuidando do outro também. Só que para eu ter isso com qualidade, eu preciso primeiro estar bem. Como que eu vou ouvir o outro e dar uma atenção que seja? Hoje nós estamos muito carentes disso, que nós não damos atenção uns para os outros. Por quê? Porque eu estou aqui, a minha mente está mil. Às vezes o meu mentor está ali, faz tal leitura. Faz isso. Eu estou tão assim agitada, com a minha mente eu estou tão desconectada, que eu não vou conseguir ouvir, eu não vou conseguir prestar atenção. Né? Agora, quando eu estou bem comigo, né? Eu estou fazendo uma prece, eu estou buscando, eu vou auxiliar o outro de uma forma muito mais intuitiva. Né? Porque eu vou me conectar com essa intuição divina, com essa centelha divina, com essa essência que existe em mim. E é importante nisso aí também, que nós somos instrumentos para auxiliar uns aos outros. Nós sabemos disso. Como que nós somos usados também pela espiritualidade para auxiliar os outros. Esse movimento que a gente não percebe. Né? Porque a gente enxerga no micro, né? A espiritualidade enxerga no máximo. No macro, né? A espiritualidade enxerga no macro. Então, às vezes, esses movimentos que a gente vê, com a pessoa ligou, uma pessoa procurou, uma pessoa fez uma pergunta, às vezes ali nós somos instrumentos e a gente não para nos conectarmos com isso. Mas outro exemplo também, né? Se eu não consigo me perdoar, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma autocobrança excessiva, como que eu vou perdoar o outro? Eu não consigo me perdoar. Vocês acham que a gente consegue perdoar o outro? Eu não tenho um pingo de paciência comigo, com os meus processos. Eu vou ter paciência com o outro? Eu posso até ter. Eu tenho no meio social, que nós usamos máscaras, né? Que aí, o Jung fala muito isso também, são as máscaras, as personas, né? As máscaras que a gente usa. Então, eu vou ter um comportamento bacaninha, talvez no trabalho, talvez aqui na fraternidade, né? Mas esse comportamento bacaninha, será que ele tá acompanhado de um coração com um sentimento ali verdadeiro, de uma mente ali que está tranquila e conectada ali do que está fazendo? Por isso que a gente precisa refletir, né? Porque às vezes isso também é um processo evolutivo bacana. Eu já consigo me comportar, eu já consigo ter um comportamento socialmente adequado. Mas e no meu íntimo? Eu estou ali ajudando aquela pessoa, mas meu coração está como? O que o meu sentimento está me dizendo? Já aconteceu, eu às vezes estou muito mal com alguma coisa, aí eu ligo para uma amiga. Aí ela é terapeuta. Aí a hora que ela tem, ela diz, nossa, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. Misericórdia, o que eu falei? Mas precisa saber o que você faz. Mas o legal é que ela... Mas aí as duas estão vendo que elas não estão sozinhas, que elas têm amigos. Aí liga para ela e fala, amiga, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o evangelho aqui, vamos fazer uma leitura, pera aí um pouquinho, né? Amiga, pera aí um pouquinho, pera aí, vamos pegar meu evangelho aqui, você pega o seu também, vamos abrir juntas aqui. Ô, gente, música também é muito bom para acalmar, viu? Música é muito bom. Então, outra coisa também muito interessante é que uma coisa que atrapalha também essa nossa percepções que a gente precisa trabalhar, as nossas ansiedades, os nossos medos, né, as nossas imaturidades. Nós aprendemos no Evangelho também que as duas chagas da humanidade, né? Orgulho e a
Vaidade. O orgulho é vaidade. Se eu não tenho uma mínima noção de quem eu sou, como que eu vou perceber quando o orgulho e a vaidade estão atrapalhando o meu caminhar? Porque atrapalham, né, o tempo todo. Mas às vezes é legal quando eu percebo, porque às vezes, principalmente na tomada de decisões, eu tomo uma determinada decisão e eu não penso no outro. Né? Aí entra a nossa relação com o outro. Então eu prejudico o outro. E aí eu posso, e se eu tenho um pouquinho dessa conexão comigo mesmo, né, com meu mentor e tudo, eu posso virar e falar assim, peraí, não, isso não tá legal, eu estou sendo egoísta. Nossa, isso não tá legal, meu ego que está falando, eu estou sendo vaidoso. Percebe a importância? Né, da gente parar e falar assim, poxa, peraí, quando eu for tomar essa decisão, eu estou só beneficiando somente a mim? E os que dependem dessa decisão que eu vou tomar, eles também serão beneficiados? Eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo imaturo? Eu estou sendo vaidoso? A gente precisa refletir. Isso, gente, olha o que eu estou falando, é eu comigo mesmo, no meu íntimo, né? Minha conexão com Deus, com a espiritualidade. Mas eu preciso fazer essas reflexões. Né? Eu preciso refletir. Então, o mínimo que nós temos de noção, de percepção sobre quem nós somos, nos auxilia para nós percebermos. Nossa, agora eu estou sendo, não está legal isso que eu estou pensando, não está legal. Deixa eu fazer uma prece aqui que meu pensamento hoje está, nossa senhora, está complicado, né? E Emmanuel, ele nos traz também que o amor puro, olha que lindo, gente, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Né? Então, o tempo todo, Jesus ele veio, né, para nos ensinar o amor. Então, o tempo todo, nós caminhamos no fundo, para quê? Nós estamos aqui para quê? Nosso processo evolutivo. Nós caminhamos para quê? Quem arrisca? Nossa evolução, melhorar, quem mais? Quem mais? Ajudar o próximo, mas para nós aprendermos principalmente o que Jesus nos ensinou? A amar. Né? Para nós aprendermos a amar. E como nós estamos distantes disso ainda, né? Porque a gente ama com condição, né? Não, quem dera, se for só 10, hein, gente? Que beleza! Então, o amor, né? Que cura uma multidão de pecados, não é isso? Que nós aprendemos lá no Evangelho também. Então, precisamos conectar, porque nós somos centelhas divinas e Deus é amor. Então, esse amor, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Mas será que será que a gente permite com que ele desabroche? Ou será que eu estou tão ali preocupado o tempo todo com o que fizeram comigo, com o que falaram de mim, com o que eu tenho que fazer, a conta que eu tenho que pagar, isso e aquilo? Né? Então, nós precisamos nos conectar com esse amor, né, de Deus que está em nós. E outra coisa interessante também, que quando eu reconheço quem eu sou, eu me torno mais seguro. E isso é muito legal, né? Porque quando eu me torno mais seguro, eu dou menos importância para essas coisas que não vão agregar na minha trajetória. E o que é eu me tornar mais seguro? Nós não damos tanta importância para as coisas, talvez, materiais, mas no sentido de um nível exacerbado que vai atrasar o meu processo evolutivo. Né? Então, quando eu sou mais seguro, se alguém faz alguma coisa comigo, eu vou parar e vou refletir, né? Vou fazer uma prece e vou respirar e vou falar assim, poxa, eu vou me implicar naquele processo. Eu vou falar assim, fulano fez aquilo, mas e minha parte? Eu vou começar a refletir. Né? Aí a oportunidade que a gente tem de colocar, né, o perdão em prática, né, as boas vibrações para o outro. E essa segurança nossa é muito interessante também, porque aí sim ela implica nas nossas relações, da forma como nós nos relacionamos com o outro. Porque às vezes o outro chega, né, igual a gente comentou assim no meio familiar, às vezes o outro chega ali com a cabeça cheia, nervoso, e a gente fica achando que é com a gente, não é? Ah, mas fulano tá assim. Não, se eu tô seguro, eu vou parar e vou pensar assim, poxa, não é comigo, fiz nada, tá? Eu acho até então que tá tudo bem, vou fazer uma prece para fulano. Né? A gente faz uma prece, o ambiente acalma, e de repente a pessoa chega e fica assim, não, menina, eu cheguei aqui tão preocupada, tão nervosa, ainda bem que agora eu acalmei. Não é assim, gente, que acontece? Não é? É assim que acontece, né? Então, é para trabalharmos a nossa segurança conosco mesmo. E essa segurança vem de uma certeza de que nós não estamos sozinhos. Que nós não estamos sozinhos.
cada um de todos nós temos os nossos mentores aqui, que são espíritos mais evoluídos que nós e que estão nos auxiliando nesse projeto aqui, nessa trajetória terrena a qual nós vivenciamos hoje. Né? Sem contar os vários amigos que nós vamos conquistando aí no plano espiritual, né? Que são amigos de caminhada mesmo, que nos auxiliam. Uma coisa que me toca muito quando a gente trabalha esse quem eu sou, é que Jesus, quando a gente vê, né, as leituras e que a gente estuda, Jesus ele via, não é? Era a bondade de Zaqueu, ele enxergou a força de Pedro, ele enxergou a coragem de Madalena. Por quê? Porque ele via em nós, não, ele vê em nós, né? Ele via naquela época, não o que eles eram realmente, mas a potencialidade do espírito de cada um. E não foi assim que ele amou? E gente, isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Então pensa, Jesus, Deus olha pra gente, ele nos criou com uma potencialidade de nós sermos espíritos de luz. Jesus, ele olha para nós e vê toda a potencialidade do nosso ser, tudo que nós podemos ser, onde que nós podemos chegar, né? E a gente fica presa aqui. Ah, mas eu sou não sei o quê, mas eu sou não sei o quê, mas eu sou não sei o quê, mas eu sou não sei o quê. Temos que ficar atentos, porque eu sou não sei o que, eu sou não sei o quê. Eu sou isso, eu sou, mas poxa, eu também faço isso de legal. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, porque senão a gente entra numa onda de vibração, de pensamento muito negativo. E aí a gente abre porta para processos obsessivos. É uma tendência nossa. É uma tendência nossa. Isso mesmo. É uma tendência nossa, né? Por isso que o Evangelho traz para a gente o que? A importância da nossa vigilância, de nós ficarmos vigilantes. Né? Porque nós precisamos estar atentos a isso. E entender, né, gente, que assim como nós temos nossas dificuldades, o outro também tem. Né? Mas a gente cobra do outro processos e atitudes, comportamentos que nós ainda não conseguimos ter. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Eu estou perdida, eu estou seguindo o fluxo. E aí, porque tal coisa está na moda, eu vou correr e vou fazer. Porque as pessoas estão falando isso, eu vou falar. Né? Porque às vezes eu fazer o culto no lar não é uma coisa tão interessante assim, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque assim como os outros, nós somos induzidos para auxiliarmos uns aos outros, alguns são induzidos também para atrapalhar os nossos processos, e nós os dos outros. Por isso que nós temos que estarmos atentos. Porque a partir do momento que eu descobri que o culto no lar é uma coisa muito importante para a minha família, é muito importante para o ambiente que eu vivo, eu não devo parar de fazer. Porque eu aprendi, eu já estudei da importância da prece, da importância dos bons espíritos ali no meu lar, para me intuir, para me auxiliar na minha caminhada. Eu já aprendi. Eu não posso abrir mão disso. Né? E às vezes a gente está falando de uma coisa assim que é simples, mas não é simples não. Porque às vezes é um que vem e fica assim, faz hoje não. Para que ficar fazendo isso? É sutil, então nós temos que ficarmos atentos. Né? Nós temos que aumentar essa vigilância aí e ficarmos sempre atentos aonde nós estamos direcionando a nossa energia. O que eu quero para mim? Poxa, hoje é dia do meu culto, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou fazer meu culto. Porque eu quero me tornar um espírito melhor. Eu vou me conectar agora com o que é essencial para mim e para minha família. E o que é essencial para mim e para minha família é nós acalmarmos o ambiente aqui, que o ambiente está muito agitado. O ambiente aqui não está bom, estou sentindo que não está bom. Então eu preciso me conectar com isso, eu preciso auxiliar minha família, a prece vai me ajudar. Não é verdade? Não é assim que acontece para quem faz o culto aí? E aí, quando a gente pensa também que essa lei de Deus ela está na consciência e que nós não precisamos que ninguém nos fale, por quê? Porque está onde, gente, que eu falei aqui agora? Na nossa alma, né? Está lá. Né? Então a gente precisa que alguém vire para a gente e fale com a gente assim: nossa, você não pode fazer isso. A gente precisa? Precisa ou não? Precisa não, né? Por quê? Agora eu não sei se o que o outro está falando se vai me ajudar ou não. Onde que eu busco? Onde que eu busco? Na consciência, mas a consciência, meu espírito é muito imaturo. Eu não estou conseguindo acessar a minha consciência.
Onde que eu busco os recursos? Você não quer. Tem que abrir lá, ilumine e abre uma parte lá para eu ver. Isso, eu busco numa prece. Isso. Eu faço isso, eu abro uma parte. Olha a cara, certo? Aí dá uma coisa que eu estava precisando, para me interessar. É isso mesmo. A gente precisa buscar, né, no auxílio de uma prece, na conexão com o nosso mentor. E a gente precisa buscar essa conexão com o alto. Então a leitura ajuda muito, porque às vezes, realmente, por isso que é importante estudar, né, gente? Então, esse processo de quem eu sou, são as duas asinhas do anjo, né? Que a gente até trabalha muito na evangelização com as crianças, né? Adianta eu evoluir aqui só a minha parte moral? Não? Por quê? Não adianta, não é? E adianta eu evoluir só a minha parte intelectual? Mas então são as duas asinhas, né? Que a gente brinca, né? Fazendo numa forma didática aí para as crianças. Então eu preciso muitas vezes buscar um recurso do estudo, né? Eu preciso muitas vezes aprimorar, porque às vezes a minha consciência ela não está ampliada. Então às vezes eu não consigo perceber o que é naquele momento melhor para mim. Então essa busca de quem eu sou, ela é profunda. Ela é um processo que ela é contínua, ela é diária. Não é assim, eu vou fazer isso aqui porque eu vou descobrir quem eu sou. Sei lá, um processo que a gente passa, que são vários. Tem muitas coisas hoje que, graças a Deus, são muito terapêuticas, né? E aí, findou aquele processo ali, aqui, eu já sei quem eu sou. Não é assim que funciona, né? Isso é direto, porque nós somos seres em evolução. Lembra que eu dei o exemplo de estudo? Então, tem coisas que talvez lá atrás eu não dava conta de fazer. Hoje eu vou dar conta de fazer. E olha que legal. E vice-versa, né? Então, assim, isso é muito interessante. É muito legal nós olharmos para os nossos processos, né? Nós olharmos porque é realmente essencial, porque é realmente importante, né? E aí eu vou, nesses minutinhos que faltam, eu vou voltar com vocês lá na história lá do nosso querido Miramês. E toda vez, né, que eu escuto e estudo essa história do Miramês, eu acho tão interessante, porque pensa, gente, um jovem rico está aqui no Brasil, se sente conectado aqui com a nossa terra, e aí ele manda uma carta mandando vender todos os bens que ele tinha. Isso sempre me intrigou. Ele não perguntou para ninguém se alguém vendeu, o que fez ou não. Ele não quis saber. É o exercício da entrega. Quantas vezes que a gente pede um favor e faz, e a gente fala assim, mas você fez aquilo? Não é assim? A gente vai lá e cobra, mas você fez? Aqui, você fez aquela peça? Não é? Não. Então, assim, é muito lindo, porque ele ouviu a voz do íntimo, né? Ele colocou lá, vende tudo que eu tenho e distribui aos pobres, mas não tem nenhum relato, e eu acredito que não tenha, não. Será que fizeram isso mesmo? Ele não fica claro para a gente, né? Se o pessoal vendeu tudo, deu desconto. Mas aí eu penso... Dele, tá? Sim. Então, se eu faço uma coisa, eu não quero saber se foi bom ou não. Eu fiz para a pessoa. Não fica claro essa parte. E nós temos que ver também, quando a gente fala, né, que nós temos que nos atentar ao essencial, é igual quando a gente auxilia o outro, né? Se o outro pediu alguma coisa e eu dei, não importa o que ele fez com aquilo. O que ele fez com aquilo, gente, é problema dele. Se é uma ajuda material, se é qualquer coisa que for, né? Se eu fiz ali de coração e eu dei, o outro vai fazer com aquilo que ele achar melhor, porque é a visão dele, a história dele, a trajetória dele, né? Isso mesmo, exatamente. Então, é muito lindo isso, né? Esse entregar, esse nosso íntimo, né? Mas a Joana, quando ela traz para a gente muito essas leituras, né? Do Despertar, o Livro dos Espíritos nos traz muito a reflexão, né? Para a gente ficar na noite. Nós não vamos sair daqui, viu, Toninho? Sabendo quem eu sou, né? Mas eu gostaria muito de ter contribuído para algumas reflexões, sabe? Que vocês comecem, se não tinham feito essas reflexões, ainda refletir, né? Para que eu estou aqui? Nós que somos da área, assim, da saúde, às vezes a gente brinca muito, né? Porque as pessoas às vezes chegam, mas tá tudo tão difícil, aí a gente brinca assim, mas você não está aqui só para comer, beber e pagar a conta, né?
nós temos um objetivo bem maior, né? E o tempo todo eu falo, nós somos centelhas divinas. Então nós precisamos nos conectar com essa essência, né? Esse amor divino que está em mim. E que Jesus veio e me ensinou como que eu aplico. Ele me ensinou. Não é, gente? Ele veio, ele exemplificou. Ele ensinou, ele exemplificou, ele trouxe parábolas, né? Nós temos aí N livros que nos auxiliam também. Então nós precisamos nos conectar com quem nós somos para nós nos tornarmos seres melhores. E quando eu me torno um ser melhor, eu auxilio mais o meio onde eu vivo. Quando eu me torno uma esposa melhor, eu vou ser melhor para o meu marido. Quando eu me torno uma filha melhor, eu vou ser uma filha melhor para minha mãe e vice-versa. Eu vou ser uma mãe melhor, um pai melhor, porque, pensa, é centelha divina, é uma energia que está do meu íntimo. E nós somos luz, então deixar brilhar a nossa luz. Então essa luzinha, imagina, essa luzinha começa a brilhar, ela vai espalhando, ela vai jogando, né? Esses, né, flash, não esqueci, quando solta pequenininho, fugiu a palavra? Hã? E vai, então assim, e vai contagiando, porque nós somos energia, e energia do bem também, né? Então nós precisamos nos conectar com isso, tá? Então a importância de quem eu sou é para nós não nos perdermos nessa existência que nós estamos aqui hoje. Não nos perdermos, que nós não estamos sozinhos. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tranquilo? Tá bom. Queria agradecer a paciência de vocês. Sinto muito se eu não respondi a pergunta do Toninho ali. Tá? Mas fica aí a reflexão, tá? Obrigada pela paciência, pela compreensão. Sim, sim. São as nossas chagas, né? São as sombras que Jung fala. Que nos impedem de desenvolver, que nos impedem de crescer. Porque se eu sou uma pessoa muito gananciosa, eu vou preocupar com o quê? Eu não vou preocupar em como que ele está se sentindo, eu vou preocupar com o que ele tem, com o que ele me deve. A ganância não é isso? Não está muito ligado ao material? Então, nisso a gente se perde na nossa essência, né? Aí, por isso que a importância da vigilância. Está ligado ao egoísmo, exatamente. Porque aí eu vou pensar em mim, né? Eu penso em mim primeiro. Lembra lá atrás que eu falei? Eu vou pensar em mim e não vou pensar na consequência daquela postura minha com o outro. Ok? Gente, obrigada pela paciência, viu? Agradecemos a Cristina, né? Pelas dicas aí valiosas de como a gente descobre quem somos nós, né? Quem sou eu. Então já sabemos que somos uma centelha divina. E chegar ao ponto de sermos puros depende da nossa caminhada, depende daquilo que a gente escolhe. Como ela frisou bem, né? Está tudo em nossa alma. As informações estão disponíveis. Nós é que temos que saber usá-las, saber fazer as escolhas, né? É muito interessante para que a gente possa melhorar a nossa caminhada. Bom, temos alguns avisos. Na Casa do Miramês nós temos aí a evangelização infantil, a pré-mocidade, evangelização de bebês. Isso ocorre sempre durante as reuniões públicas, né? E temos também o amparo às gestantes, né? No segundo e quarto sábado de cada mês, às 14 horas. Aquelas que tiverem aí precisando ou sabem de alguém que está precisando, podem encaminhar. Aos sábados também tem o encontro da mocidade, às 14 horas. Temos nas segundas, quartas e domingos, no horário da reunião pública, o atendimento fraterno. É necessário chegar
30 minutos antes das reuniões, né? E deixar o nome na recepção. Nas quartas-feiras temos a orientação espiritual. Também precisa chegar 30 minutos antes e deixar o nome na recepção. E aqueles que puderem ser atendidos no final da reunião receberão as instruções. A casa tem a visita aos enfermos a partir das 14h30. Deve ser solicitada ali na recepção aqueles que necessitarem da visita em casa, né, para algum parente ou para si mesmo, né? Deixar o nome e o contato na recepção para que eles possam entrar em contato e marcar. Orientações para culto no lar, aqueles que desejarem, só procurar na recepção ou no próprio site da FEIME tem as instruções. Uma coisa importante que temos na casa são os grupos de estudo, porque todos nós, para podermos crescer na doutrina espírita, né, temos que estudar. Então nós temos nas segundas-feiras, às 19h45, o estudo para iniciantes, é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, às 19h45, temos o estudo sistemático da doutrina espírita. E nas sextas-feiras, às 19h45, temos o estudo do Evangelho, mais Livro dos Espíritos e obra de André Luiz, missionário da Luz. São todos estudos muito importantes que todos nós devemos participar de algum estudo sempre. Uma coisa importante, as crianças recebem o passe coletivo nas salas de estudo delas. Então não há necessidade de que tragam aqui para cima para receber o passe. É só uma lembrança para todos aqueles que trazem as crianças. Nós vamos ter no sábado, dia 15 de março, o seminário aqui na casa. Vai ser de 14 horas às 17h30. Às 17h30. E eles pedem a doação de 1 quilo de alimento, né? De alimento não perecível, para ajudar na assistência aos necessitados. As inscrições podem ser feitas pela recepção ou pelo QR Code do cartaz que está ali na recepção. E nós vamos ter 4 palestrantes importantes aqui na casa. Uma, a nossa amiga Cristina, né? A outra é a Cristina Silva. Vamos ter 2 Cristinas palestrantes, a Rosilene e a Alessandra. Então, 4 palestrantes de gabarito que vai trazer muita coisa boa para todos nós. Espero que possamos contar com todo mundo. Bom, assim que terminarmos a prece, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar aqui à minha direita para tomar o passe ali na cabine. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar a conexão com o mais alto, agradecendo a todos esses ensinamentos que chegaram até nós e pedindo que o Divino Mestre nos fortaleça para que a gente possa vencer todas as provas que estamos submetidos a cada dia, que tenhamos forças para superar as dificuldades e que consigamos buscar no fundo de nossa alma todas aquelas instruções importantes para o nosso crescimento. Que a gente possa estar sempre em paz e harmonia conosco, para que possamos transmitir um pouco de paz e harmonia àqueles que estão à nossa volta. Que o Divino Mestre ampare a todos nós e nos dê força sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.